Pessoal, novo assunto, técnicas de orçamento, semana 2, dia 5, questão primeira. O orçamento incremental tem como base receitas e despesas ocorridas no período anterior, sobre as quais são feitos ajustes marginais, certo? Exemplo, LOA 2019 tem lá receitas e despesas valor X. Para 2020, normalmente o que é feito? Você vai pegar aquelas despesas, vai crescer uma porcentagem, uma variação aí, normalmente é a variação do PIB aí, ou IPCA, que é a inflação aí, ok? Então é isso que diz o incremental. Então, o orçamento através de ajustes marginais nos seus limites de receita e de despesa. Lembrando que isso daqui é uma técnica, certo? É uma técnica também é utilizada, também pode ser chamado como um orçamento, beleza? Então, às vezes ele vai chamar como uma técnica, às vezes como um orçamento. E às vezes ele está trazendo como uma técnica no orçamento programa, ok? Então, pode ser uma técnica incremental utilizada no orçamento programa, perfeito? 2. A técnica do orçamento programa é aquela cuja ênfase reside no controle contábil. Quem reside no controle contábil é o orçamento o quê? Tradicional. O orçamento tradicional que vai trazer isso, ok? No gasto em si, não se preocupando com os objetivos econômicos e sociais do gasto público. Quem se preocupa com objetivos econômicos do gasto público é o orçamento programa. Então a questão está incorreta na primeira parte aí. Então não se preocupa, o orçamento tradicional ele se preocupa também, beleza? Então o orçamento programa é um plano de trabalho que integra numa concepção gerencial planejamento e orçamento, perfeito? O planejamento que está lá no PPA, e tem a LDO e tem a LOA. Então a LOA que vai fazer esse elo de ligação entre os dois. Com objetivos e metas a alcançar. ênfase no orçamento programa é nas realizações. A avaliação de resultados abrange a eficácia, alcance das metas, a efetividade e o impacto final das ações. Então, o orçamento programa ele está querendo o quê? Reduzir desigualdades regionais segundo critério populacional, reduzir, erradicar pobreza. Então, está pensando em realizações, está pensando na efetividade dos programas. Já o orçamento tradicional, ele é mais engessado, ele pensa no gasto, certo? Tem a ênfase no gasto. Então, o processo orçamentário em que apenas uma dimensão orçamento é explicitada, qual seja o objeto do gasto. Só está preocupado em redução de gasto e que se lasque aí para os impactos finais das ações. Então, por isso que está incorreto, porque o que ele está trazendo aqui é do orçamento tradicional, não do orçamento programa. 3. Aqui é uma verdadeira aula. Então, em consonância com a ideia do orçamento programa, a diretriz de controle incluída na 4320 abrange a eficiência, a eficácia e a efetividade. Então veja, lá tem o controle dos gastos que vai trazer para a LOA, mas nós temos lá a previsão do orçamento programa. Então nós vamos pensar num gasto, num controle visando eficiência, a eficácia e também a efetividade das ações governamentais, ok? Então a questão está correta aí, portanto. Veja. Então é uma técnica, orçamento programa, uma técnica utilizada aí no Brasil, atualmente é obrigatória para todas as unidades da federação. Foi legalmente implantada aí pela 4320, que ela estimulou então o orçamento programa, mas não criou o que? Condições. Então ela existe desde 1964, mas não foi criada a condição, porque existia lá os tais dos OPIs, que eram os orçamentos anuais de investimento, que era na realidade de 3 anos, não se confunde com o PPA, só que existia uma LOA, então você criava um orçamento aqui e ele não tinha relação com a LOA, então cada um seguia para um lado diferente, aí não se encontrava, até chegar a nossa querida Constituição Federal, que foi chamada de Constituição Orçamentária, e traz ali a figura do PPA, que é uma inovação, e da LDO, e por fim traz a LOA. Então o PPA vai se comunicar com a LOA por meio da LDO, que é o elo de ligação. Então agora está vinculado aí o planejamento com a execução, ou com o orçamento.
beleza? Então antes não tinha isso aí, beleza? Então tá. Assim, o Decreto-Lei 267, que tornou obrigatória a implementação do orçamento-programa, ao estabelecer no artigo 16, em cada ano será elaborado o orçamento-programa que pormenorizará a etapa do programa plurianual a ser realizado no exercício seguinte e servirá de roteiro à execução coordenada do programa anual. Então traz aí a previsão da obrigatoriedade e também não traz as condições. As condições ocorreram somente lá com o Decreto Federal 2829/98. Então a efetiva implementação do orçamento do programa em nosso país ocorreu depois da edição do Decreto-Lei Federal Decreto Federal 2829 de 98 com a FHC, certo? Que disciplina e elaboração do PPA. Então, correta. Então, a consonante da ideia do orçamento-programa foi incluída na 4320 aí, abrange também a eficiência, eficácia e efetividade das ações governamentais. A 4, além de ser um dos instrumentos de gestão mais antigos da administração pública, o orçamento público ele é um dos instrumentos mais antigos, sim, é um conceito estático, não muda ou mudou no decorrer dos anos. A gente viu que foi mudando aí, até na última questão a gente viu isso, que ocorreu constantes transformações e adaptações e condições para que eles sejam implementados aí. Então, cujas funções têm permanecido inalteradas, é um conceito estático? Não, então está errada a questão. 5. O foco primordial do orçamento tradicional é o detalhamento da despesa. Perfeito, é isso que você tem que levar para a sua prova. E não o atendimento das necessidades da sociedade. Falou em necessidades da sociedade, vai ser o orçamento programa, ok? Ou aos objetivos que motivam a elaboração do orçamento. Então, a questão está correta. Então aqui eu trago aqui a ideia que o orçamento tradicional é dissociado do planejamento, ele visa a aquisição de meios, certo? Ele é elaborado aí levando em conta as necessidades financeiras das organizações, unidades organizacionais e não da população. Beleza? Então tá. Questão 6ª. A técnica orçamentária, na qual a estrutura do orçamento dá ênfase nos aspectos contábeis de gestão, é o orçamento tradicional. Perfeito. Acabamos de ver. 7. Um dos desafios do orçamento programa é identificar os produtos finais. Temos esse desafio? Temos. Por exemplo, o orçamento programa que vai estar lá, vai ter lá o orçamento programas finalísticos e o programa de manutenção e apoio às ações do Estado. Lá vai estar lá o serviço do servidor, lá a remuneração do servidor, lá vai estar num desses programas. Então, veja, como que eu vou identificar os produtos finais que constituem a alvo das ações do governo? Nesse caso aí, eu não consigo, certo? Identificar os produtos que cada servidor está contribuindo, é muito difícil. Então, às vezes, meros produtos intermediários ou de segunda linha e associados a dimensões estritamente quantitativas. Perfeito? Perfeito. Então, a ideia aqui é que não se pode afirmar que um projeto da ação do governo, por exemplo, na construção de uma escola, que é um produto intermediário de um alvo, de um programa de governo, atingir o objetivo esperado. Ele precisa aí de ser identificado e realizadas aí como atividades de natureza continuada com vista à melhoria do ensino, que isso eu vou constatar depois com a efetividade aí do alcance dos produtos esperados, porque é um grande desafio do governo aí, verificar esses alvos dessas ações. Por exemplo, quando você vai elaborar aí uma política, você vai fazer aí um convênio aí com alguma instituição filantrópica, alguma coisa assim, e aí você vai identificar, como que eu vou identificar esse produto final, certo? Então ela vai elaborar lá a campanha de vacinação. Como que eu vou mensurar esse produto final?
Então ele realmente é um desafio, simplesmente tem coisas que eu não consigo dimensionar, certo? Então são difíceis de mensurar algumas situações. Então, às vezes meros produtos intermediários ou de segunda linha, e essas só das dimensões estritamente quantitativas. Então às vezes está estritamente no âmbito quantitativo e não no âmbito qualitativo, que é o impacto que trouxe aquela política à sociedade aí, por exemplo, ok? 8. A organização atual da matéria orçamentária no país inspira-se no conceito do orçamento-programa, ou seja, nós estamos vivenciando esse orçamento-programa? Sim, correta questão. 9. O orçamento-desempenho, poderia dizer que ele foi uma evolução do orçamento tradicional, por considerar o resultado dos gastos. Então ele está pensando no resultado, desempenho, resultado dos gastos, e os níveis organizacionais responsáveis pela execução dos programas. Distingue-se do orçamento clássico. Então veja, nós temos a seguinte situação. Os programas devem buscar não somente a eficiência e a eficácia, mas sim a efetividade, o impacto. Então quem traz o impacto é o orçamento-programa, perfeito? Aqui não está trazendo o orçamento-programa, aqui está trazendo o orçamento-desempenho. Então o tradicional, o orçamento clássico, ele vai pensar no que? Na eficiência do gasto. Já o orçamento-desempenho, ele vai estar pensando na eficácia, certo? Se atingir o objetivo. E aí o orçamento-programa vai estar pensando na efetividade, ok? Vamos ver aqui então. Para que essa intervenção do Estado ocorresse em seu principal instrumento, o orçamento público, precisava ser fortalecido. Com isso, o orçamento de desempenho apresenta uma evolução do orçamento clássico, enquanto o primeiro, que é o orçamento tradicional, tinha ênfase no gasto público e representava um instrumento de controle. O segundo, que é o orçamento de desempenho, enfatiza os resultados e o desempenho organizacional. Isso aqui, quando cai, só cai isso daqui, povo, só cai. Segundo, o orçamento de desempenho enfatiza o resultado e desempenho organizacional. Organizacional constitui um instrumento de administração e gerência. Só cai isso aqui. Quando cai, só cai essa parte aqui. Eles não usam muito o orçamento de desempenho para cair em prova. O que muito cai é o orçamento tradicional comparado com o orçamento-programa, ok? Então, o orçamento de desempenho caracteriza pela representação de dois quesitos: um, o programa de trabalho, e de forma secundária objeto do gasto. Então, está em segundo plano. Para ilustrar, então podemos dizer então que o orçamento tradicional representa uma lista de gastos, enquanto aí o orçamento de desempenho ele traz o que? A lista de programas de trabalho do governo a ser desenvolvidas aí, perfeito? Então, orçamento de desempenho, por considerar o resultado dos gastos, então orçamento de desempenho, ele vai procurar o resultado dos gastos. E os níveis organizacionais, responsáveis pela execução dos programas, perfeito. E assim nós vamos terminar, vamos ficar por aqui, vamos para a próxima bateria de exercício. Um abraço, até breve.